Nosso estudo hoje é o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Para você acompanhar, hoje, a página 252, o título Ação de Graças pela Vitória Obtida sobre uma Tentação. Convido aqui ao palco nossa amiga Shirley Milagre, que será a nossa facilitadora do estudo de hoje. E desejando a todos aí, quem quiser fazer perguntas, pode levantar a mão, que providenciaremos aí papel e caneta, temos voluntários às laterais para lhe auxiliar. Como disse, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 28, página 252, itens 22 e 23, o título Ação de Graças pela Vitória Obtida sobre uma Tentação. Prefácio. Aquele que resistiu a uma tentação deve-o à assistência dos bons espíritos, dos quais escutou a voz. Deve agradecer a Deus e ao seu anjo guardião. Prece. Meu Deus, eu vos agradeço por me terdes permitido sair vitorioso da luta que venho de sustentar contra o mal. Fazei com que essa vitória me dê a força de resistir a novas tentações. E vós, meu anjo guardião, eu vos agradeço pela assistência que me destes. Possa minha submissão aos vossos conselhos merecer de novo a vossa tentação. Para o esclarecimento de hoje, conosco aqui a nossa amiga Shirley Milagre. Bem-vinda, Shirley. Bom trabalho. Boa noite aos internautas, aos amigos, todos que vieram aqui hoje. É uma alegria muito grande estar com vocês novamente. Interessante que o capítulo de hoje bem curtinho, né? Os trechos são bem pequenos, inclusive a prece muito curta, né? Mas que traz para a gente reflexões muito interessantes. E eu vou precisar muito da ajuda de vocês com as perguntas, visto que o meu companheiro de bancada hoje, né, ele apresentou um problema e não pôde comparecer, então vou precisar da ajuda de vocês, ok? Mas eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre o tema relacionado à ação de graças. A ação de graças, na realidade, é agradecimento, né? O significado de se agradecer é ter gratidão por alguma coisa. E aí eu fico pensando assim, quando é que nós conseguimos ser gratos por algo? Qualquer coisa. Qualquer coisa que nos peça gratidão, para que nós consigamos a gratidão, a primeira coisa tem que partir de nós o reconhecimento da graça, né? Então, nós precisamos identificar, inicialmente, aquilo que nos foi trazido, aquilo que nos foi doado, o alcance, a beneficência, a benevolência que nós alcançamos. Então, o primeiro passo para se fazer uma ação de graças é reconhecer a graça recebida. E para reconhecer a graça recebida, existem duas coisas importantes que nós precisamos desenvolver em nós, né? A primeira é a questão da misericórdia, de nós acreditarmos na capacidade do outro de me amar. Me amar o suficiente para desejar fazer por mim um bem maior. Então eu preciso acreditar na misericórdia de Deus e na misericórdia dos seus prepostos, porque Deus nosso Pai age a todo instante através dos próprios filhos, através das próprias criaturas, sejam elas encarnadas, sejam elas fora da matéria. Mas a divina providência age em qualquer ponto do universo através de cada um de nós. Então nós precisamos acreditar na possibilidade
do outro me amar o suficiente e me estender a mão naquela aflição e naquela dificuldade que eu apresentei. E, ao mesmo tempo, além de eu reconhecer a capacidade que o outro tem de me ajudar, eu devo reconhecer a minha necessidade. Porque quando nós somos gratos por alguma coisa, nós devemos entender que nós estávamos necessitados daquela coisa e não tínhamos capacidade de alcançar por alguma razão. Então, nós precisamos reconhecer a nossa condição de necessitado. E aí, tanto a misericórdia do outro para conosco, quanto o reconhecimento da nossa necessidade em qualquer área da nossa vida, para isso, nós precisamos da humildade. Então, a humildade é a base da gratidão. A criatura que ainda não conseguiu trabalhar a humildade nas diversas situações da vida, tem grande dificuldade de ser grato, de ter agradecimento, né? Então, começamos pela humildade. A humildade nos proporciona isso. E a gratidão, ela nos leva à sintonia com a alegria, não é? A criatura que é grata, ela é humilde e ela se alegra com a dádiva recebida. Então, existe uma sintonia do necessitado com o Criador, no momento em que ele reconhece o benefício. E essa sintonia permite a absorção da energia, da alegria, da satisfação, da paz, da sensação de conquista, de vitória, mas uma sensação de plenitude, né? E não de agastamento, não é mesmo? E essa vitória sobre uma tentação, que tipo de vitória seria essa? E quando é que a gente se sente vitorioso? Né? Então, é quando nós conseguimos organizar e harmonizar a situação em que nós nos encontramos. Isso é a vitória. Porque nós vamos pensar em vitória em qualquer área da nossa vida. Vitória profissional, vitória afetiva, vitória espiritual, vitória emocional. Que tipo de vitória seria essa sobre a tentação? Né? Tem vários aspectos das vitórias que a gente pode alcançar. Só que a gente vai avaliar que, na realidade, a vitória não é um prêmio. A vitória é um certificado de que você deu um passo adiante na sua escalada evolutiva. Isso é a vitória. Não é a supremacia e nem é se sentir melhor e maior do que ninguém. Vejam bem, nós falamos que quando somos gratos, nós precisamos ser humildes. E ao nos sentirmos vitoriosos pela conquista da vitória, nós devemos aproveitar esta humildade para sentir que nós demos um passo adiante na nossa caminhada, mas que isso não nos faz melhor do que ninguém, acima de ninguém e nem uma pessoa especial. Simplesmente nos aproxima do nosso Pai e nos torna pessoas melhores do que antes e não melhores do que outros. Essa é uma diferença muito grande, né? Além disso, gratidão pede de nós um acolhimento das determinações divinas, acolhimento
das determinações que o Pai nos traz, não é? Porque muitas vezes nós entendemos que a vitória sobre uma tentação é resultante da nossa vontade. Nós precisamos aprender que nós temos que acolher as determinações divinas e dar um sentido espiritual, inclusive, aos desafios e às tentações. Porque muitas vezes, até mesmo quando nós não resistimos a uma tentação, então vamos dar um exemplo de tentação diferente. Quando nós estamos com o desafio de uma enfermidade grave, uma enfermidade muito grave, né? E diante da enfermidade, nós lutamos pela cura, mas muitas vezes, devido ao nosso passado culposo, que a nossa consciência nos cobra de delitos para com a lei divina, nós muitas vezes não alcançamos a graça da cura. Será que isso significa que nós não vamos ser gratos? Pois nós temos que aprender a agradecer os desafios, mesmo que o resultado deles não seja uma vitória aos olhos humanos, da vida material. Mas muitas vezes é uma vitória aos olhos da vida espiritual na longa caminhada que nós temos, né? Vamos passando aqui as perguntas que estão chegando, hein? Agradeço muito a participação. O que podemos, ou como podemos reconhecer uma tentação? E como ser grato perante o reconhecimento de uma vitória? Como demonstrar essa gratidão? Ora, como que a gente... Essa pergunta é boa. Como que a gente reconhece a tentação? Tentação é toda situação que leva o nosso espírito e a nossa consciência a cometer atitudes ou alimentar pensamentos que vão de encontro à lei divina. E a lei divina, ela se resume numa frase muito pequena: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Toda vez que eu estiver indo de encontro a essa lei divina, a essa determinação que é do universo, não é da terra, todos os mundos obedecem à lei de amor. Toda vez que eu emito um pensamento, ou que eu tomo uma atitude em que eu vou ferir essa lei, eu estou sendo tentado. Então, isso é uma tentação, né? Eu estou sendo colocado em prova, tá certo? Então, assim a gente se reconhece a tentação. Porque muitas vezes a gente fala tentação, será que é aquela oportunidade de eu passar a mão num dinheiro que não é meu? Será que é aquela oportunidade que eu furei a fila do banco? Será que é aquela oportunidade que eu denegri a imagem de alguém para conseguir conquistar o seu lugar profissional, a sua posição profissional? Será que é esse momento que é a tentação, a vontade que eu tenho de fazer isso? Ora, as tentações são inúmeras e às vezes são pequenas. É na educação dos filhos, é nas coisas simples da vida. É quando o meu filho fala: mãe, telefone. E eu falo: manda falar que eu não estou. Eu já estou deixando de resistir à tentação, né? E já estou passando uma mensagem errada para o filho, ensinando ele a mentir. Tá certo? Então, são pequenas coisas, e é o conjunto dessas pequenas coisas que a gente vai chamar de tentação.
Obviamente que tentações existem, tentações mais, eu diria, vigorosas, né? Arrastamentos mais vigorosos, como o que são ligados aos vícios materiais. O cigarro, a droga, o etilismo, a sexolatria. Existem arrastamentos mais intensos, né? Mas nós não temos que pensar que a única tentação que nos prova são essas mais intensas. Não, é no dia a dia, é no vizinho difícil, é no chefe exigente, é no colega de trabalho, às vezes, preguiçoso. É ali que estão as tentações do dia a dia para a gente resistir. E como é que a gente pode ser grato? Tem tantas formas da gente ser grato, não é? Quando a gente consegue resistir, quando você tem vontade, às vezes, de criticar o colega que é preguiçoso, quando você quer, às vezes, dar uma resposta desconfortável, de constrangimento para aquele chefe exigente. Então, quando você resiste a isso, né, você pode resistir a isso de diversas formas. Fazendo o que Jesus nos ensinou de uma maneira muito simples. Alguém te bate na face direita, oferece a esquerda. O que ele quis dizer com isso? Que você vai deixar se imolar pela atitude grosseira? Não. Mas você vai educar. Vai ensinar a criatura que existe outra forma de agir naquela situação. Se alguém é ríspido com você, você vai conseguir ser educado e mostrar para a criatura que você alcança, muitas vezes, o mesmo fim, o mesmo objetivo, por um caminho diferente daquele que ela está traçando para ela. Né? Então, o bater na sua direita, oferecer esquerda, significa você agir de maneira diferente daquele que te agride ou que te cobra de maneira inescrupulosa ou que age de maneira agressiva no dia a dia com você. Né? Então, você pode, muitas vezes, agradecer, ser grato, por vencer isso através da prece, né? Quando eu chego em casa e eu faço o meu balanço do dia, como foi o meu dia hoje? Quais os desafios que se apresentaram para mim? Quais foram aqueles que eu consegui manter a sintonia e a harmonia com a lei do amor? Né? Então, vamos agradecer a Deus através da oração. E para aquela criatura que me testou e que eu não consegui vencer por alguma razão qualquer, dado a minha condição evolutiva, então vamos oferecer a nossa prece para aquela criatura e para nós mesmos. Para que em uma nova oportunidade, essa relação seja melhor. E que nós consigamos nos entender, nos respeitar, conversar de uma maneira tranquila sobre aquilo que nós não conseguimos anteriormente. O que acontece se uma pessoa tomar água fluidificada da outra pessoa? Essa pergunta é interessante, né? Porque a gente fala que a água fluidificada, ela tem ali o remedinho para cada um, né? Segundo a necessidade que cada um tem. Entretanto, se você não está necessitado daquela energia que é colocada na água fluidificada para a sua harmonização, ela simplesmente vai se dissipar. E muitas criaturas, mesmo não acreditando na possibilidade da água energizada e fluidificada,
podem se beneficiar da água fluidificada que você fluidificou para você. Se esta outra criatura tem necessidades espirituais e energéticas semelhantes à sua, ela vai se beneficiar. Vamos dar um exemplo. Durante algum tempo, em minha casa, os meus filhos, que não são espíritas, eles não aceitavam a água fluidificada. Sabe aquela fase da rebeldia do adolescente que acha que sabe tudo? Assim, né? Então, para que nós não entrássemos em qualquer tipo de contenda a respeito disso, o que eu fazia? Eu trazia a garrafinha de água, fluidificava a água, colocava no filtro lá de casa. Eles nem estavam sabendo que junto com a água potável havia a água fluidificada. A água estava energizada. Eles não estavam nem sabendo disso. Mas eram beneficiados da mesma forma se eles estiverem necessitados daquela energia que foi colocada na água fluidificada. Então não precisamos, caríssimos amigos, né, ter medo que a água fluidificada de alguém seja administrada para outrem. O máximo que irá ocorrer é ela se dissipar, a energia ser dissipada e não ser aproveitada. Tá certo? É muito importante vocês que aqui vêm e cujas famílias não são espíritas e não aceitam muitas vezes o uso da água fluidificada, usar essas estratégias, né? Colocar no filtro da família, né? Não precisa nem comentar. Não precisa ter medo, não vai fazer mal para ninguém. Evidentemente que tem que ser uma água limpa, né? Óbvio, né? Tem que ser uma água limpa. Mas não vai fazer mal para ninguém, pode utilizar para outras pessoas. Bom, tem uma outra pergunta aqui. Muito interessante. Como escutar a voz divina e segui-la? Alguém já teve essa experiência de escutar uma voz fora de si mesmo? Olha, se a gente comenta isso com um médico, né, um profissional da saúde, certamente ele vai pedir uma avaliação psiquiátrica, né? Porque escutar vozes, teoricamente, dentro da psiquiatria, compõem quadros psiquiátricos bem definidos, de distúrbios psiquiátricos. Mas nós sabemos que, apesar dos distúrbios psiquiátricos serem reais, serem fatos, e que, inclusive, o tratamento faz com que as vozes desapareçam, nós não podemos negar isso, mas existem várias circunstâncias cuja raiz nessa escuta está relacionado à mediunidade e à existência de espíritos que querem se comunicar conosco e que muitas vezes aproveitam determinados momentos para estabelecerem essa comunicação. Agora, a voz divina, voz de Deus, evidentemente que nós sabemos que nosso Pai está num universo muito diferente do nosso. Nós sabemos que existem universos paralelos, mundos que estão em completa interseção e ao mesmo tempo não se percebem. E Deus, nosso Pai, está num universo diferente do nosso.
E ele se comunica conosco não é diretamente. Para isso existem os co-criadores, os espíritos sábios, já perfeitos e evoluídos, que têm a sintonia direta com o Criador e conseguem acesso a esse universo que nós vivemos. E através deles e o acionamento de vários espíritos benfeitores, que não são perfeitos, mas muitas vezes nos amam, são familiares que já partiram dessa vida, que estão no plano espiritual trabalhando em favor de cada um de nós, lutando no dia a dia ao nosso lado para nos colocar na consciência boas ideias, ideias que nos ajudem a encontrar caminhos melhores na nossa vida. Então, é através desses bons espíritos, dessas criaturas boas, que têm um desejo profundo de nos ajudar, que Deus fala conosco. E muitas vezes eles conversam conosco, não é diretamente, porque para você tornar o pensamento espiritual, a fala do Espírito, algo que você consiga ouvir com o seu ouvido, você tem que tornar essa energia uma energia mecânica, capaz de vibrar aqui os seus órgãos internos. Isso não é fácil. É possível de se fazer? É. Através de uma mediunidade que se chama mediunidade de efeito físico. Aquela mediunidade de efeito físico é a criatura que vem nessa vida carregada de uma energia chamada ectoplasma. E esse ectoplasma é que vai nos permitir enxergar o espírito desencarnado, porque o ectoplasma condensa o corpo espiritual do desencarnado e torna ele visível ao nosso órgão sensorial, a nossa retina. E muitas vezes, através dessa materialização, que a gente chama de materialização, nós conseguimos escutar o que o Espírito fala. Ele não só é visto, como ele é ouvido. Só que médiuns de efeito físico são extremamente raros hoje em dia. Eram muito comuns quando o Espiritismo veio para a Terra. A doutrina espírita precisava ser pregada entre nós. Então, os efeitos, o movimento das mesas girantes, que faziam a comunicação dos espíritos com o mundo material, acontecia nessa época de Kardec. Haviam muitos médiuns de efeitos físicos. Obrigada. Mas, agora, na nossa atual situação, nós não necessitamos mais de tantos médiuns de efeito físico. E por isso os espíritos falam conosco através da nossa casa mental. Utiliza os nossos pensamentos, utiliza o nosso momento de reflexão e de prece para, através do nosso próprio pensamento, injetar as orientações que nós precisamos receber. E eles fazem isso com muita alegria. Qual o modo mais fácil para evitar a queda em tentações? Isso é algo difícil, né? Mas existe uma coisa que criança sabe muito bem. Muita gente já falou isso para menino. Não passa naquela rua ali, não, porque ali tem um homem do saco. Já viram isso, essa fala? Passa ali não, perigoso, olha o homem do saco ali, está escondido. E a criança não passa, porque ela não quer se expor e ela não quer cair nessa armadilha, não é? E nós precisamos aprender um pouco com as crianças. Porque se nós sabemos
que determinados locais vão oferecer risco à nossa saúde espiritual, material e emocional, por que nós insistimos em ir a tais ambientes? Então, a primeira coisa é empregar aquela palavra de Paulo: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Então, eu preciso selecionar primeiro os locais que eu frequento, as situações em que eu me coloco, ao tipo de atividade que eu estou me aderindo, ao tipo de atividade que eu estou me colocando participativo. Na medida que eu me coloco participativo numa atividade que envolve um risco para a minha saúde emocional, mental e espiritual, eu estou caminhando em direção à tentação. Aí vai ser bem mais difícil de você resistir. Então, o primeiro passo é esse. O segundo passo, acredito, que é a evangelização, para você estruturar o seu mundo mental, o seu mundo íntimo, para que você aprenda a fazer essa seleção de uma maneira adequada. E principalmente fazer um reforço positivo das atitudes éticas, cristãs, humanas. Eu não falo só doutrinária, porque a doutrina espírita é isso tudo. Ela é ética, ela é cristã e ela é humana. Mas não necessariamente espiritismo. Muitas criaturas na Terra são éticas, são cristãs, são humanas e não necessariamente espíritas. Não é? O espiritismo ajuda a sermos tudo isso. Eu digo que ele é um grande atalho para nós, um grande atalho. Quem quer estudar, quem quer entrar por esse caminho, sabe que o alcance, o objetivo fica mais próximo, né? Então isso, e a prece? A oração, porque a oração fortalece todo o propósito no bem, não é? Devido à condição evolutiva, é natural que soframos tentações? Essa pergunta é muito boa, né? Porque a tentação, ela só existe quando nós temos dentro de nós, lá no fundinho, o desejo daquilo. Porque se aquilo não faz parte do nosso mundo, nem tentação é. Nós não nos sentimos tentados, né? Então, no fundo, algo que nos tenta porque nós temos o desejo daquilo. E nós temos que trabalhar em eliminar esse desejo. E é por isso, como espíritos em aprendizado, nós estamos aqui na Terra para trabalhar isso, fazer essas conquistas morais e resistirmos, então, a essas tentações. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Como fazer isso, se às vezes a tentação é mais forte e não consigo concentrar na prece? Olha, meus irmãos, acho que nós vamos inúmeras vezes cair. Vamos. Porque nós estamos numa caminhada, não somos perfeitos e nem vamos adquirir essa perfeição do dia para a noite. E nem nos tornando espíritas, nós vamos evoluir nessa vida o suficiente para deixarmos de ser tentados, né? Nós vemos no mundo espiritual vários amigos que labutam muito em favor de outras criaturas que têm colônias espirituais sob sua responsabilidade e que
apresenta momentos de fragilidade. Essas criaturas iluminadas que tomam conta de várias outras. A gente vê nos livros de André Luiz momentos de fragilidade, em que eles precisam de ajuda. Então, vamos lançar mão da humildade, né? Vamos lançar mão. Nós vamos realmente, em vários momentos, não resistir e cair na tentação de agir contra as leis divinas, né? Mas nós precisamos também de ter a humildade de reconhecer o erro cometido e ter o desejo forte de corrigi-lo e de reconstruir e de tomar uma nova atitude frente àquilo. Isso significa não carregar culpa. Significa reconhecer responsabilidades. Eu tenho responsabilidade sobre aquilo que aconteceu. A minha parte no fato é esta. E eu sei que fui responsável porque eu poderia ter feito diferente. Mas não é carregar a culpa. O mundo inteiro agora está sofrendo por minha causa. Porque eu sou a pior pessoa do mundo. Não, não é isso. Vamos levantar, vamos reconhecer que nós não fomos fortes o suficientes, mas vamos buscar reforço. Vamos refletir mais, meditar mais, fazer as nossas orações, como ensinou aqui no livro do Evangelho, para resistirmos à tentação, vamos buscar ajuda. E vamos, num próximo desafio, resistir. E fazer diferente. E fazer melhor. E não adianta carregar culpa. Dizer, eu sou um monstro. Eu não presto. Eu não valho nada. Não. Eu sou filho de Deus. Eu fui criado para ser feliz. Eu estou nesse mundo para ser melhor. E eu preciso trabalhar para ser melhor. Preciso melhorar isso. Graças a Deus, essas conquistas aqui eu já fiz. Já consegui. Mas eu preciso caminhar. Eu não posso parar. Não adianta ficar sentado, lamentando o mal feito. É preciso sacudir a poeira e continuar a jornada. Porque outras oportunidades nos serão dadas para que a gente faça diferente daquilo que a gente fez lá atrás. É a lei do progresso. As tentações são, na verdade, algo que já existe dentro de nós e somente aflora com a situação? Acredito que sim, né? É o que nós estamos dizendo. Vamos dar um exemplo? Nós podemos pegar o livro, vamos tentar lembrar aqui qual, porque são tantas obras de André Luiz, as histórias muito parecidas, Entre a Terra e o Céu. Nós vamos ver lá que o mentor espiritual vai visitar a casa de uma pessoa, de um senhor, que ele estava tentando auxiliar, porque esse senhor ele era casado, ele tinha uma senhora, a sua senhora estava adoentada, e muito adoentada, estava à beira da morte, né? E ele acabou se envolvendo com uma outra criatura, e essa criatura estava num local que a gente poderia chamar de bordel, né? Com o linguajar de hoje, né?
E esse senhor estava lá, né, com essa criatura. E aí, o mentor espiritual foi até a casa dele, não a achou, e pela conversa que transitava entre os desencarnados, que eram os assessores dele, do ponto de vista desequilibrados tanto quanto, né, ainda não ajustado à lei do amor, ou seja, espíritos desencarnados em condições precárias, pela conversa deles, ele percebeu que ele estaria naquele local. E aí chamou André Luiz e foram para esse local, para o bordel. Para quê? O que eles foram fazer lá? Eles foram auxiliar essa criatura. E para auxiliar essa criatura, lá eles fizeram a prece, eles conversaram com alguns desencarnados que estavam sintonizados com ele, no sentido de mudá-los de atitude, de intenção. Então, se nós formos pensar bem, se aqueles dois guias espirituais, entre eles André Luiz, não estivessem preparados para adentrar aquele ambiente, eles poderiam ser sorvidos pelas energias depreciativas, e muitas vezes é uma energia da viciação moral, que circulavam no ambiente, se desequilibrarem e entrarem, inclusive, em condição infeliz, de desequilíbrio, de desestrutura. Agora, como que eles conseguem, num ambiente desse, fazer uma prece? Ora, porque este ambiente existem vários atrativos que não mais sintonizam com os desejos deles. Então, não há sintonia com aquele atrativo não mais tenta, não representa mais desafio, já foi vencido, né? Então, essa resistência à tentação, ela começa muito dentro de nós mudarmos os nossos vínculos. A que nós estamos vinculados? Que tipo de prazer nós estamos buscando? É ali que mora o vínculo. Então, nós precisamos encontrar prazer em outras coisas. Dar um novo sentido às coisas que estão ao meu redor. E é interessante que quando a gente vai trabalhando essa nossa humanidade, nós começamos a sentir prazer em auxiliar o próximo. Nós estamos alegres em participar de uma campanha do Quilo, nós estamos alegres em participar de um projeto da Casa Espírita, da Igreja Católica, né, da Igreja Protestante, que envolve o auxílio nas criaturas. Nós começamos a encontrar prazer no amor no sentido que não gasta corpo a corpo. Não é necessário corpo a corpo, basta a palavra amiga, o olhar, o sorriso para nos alimentar, não é? Então, nós precisamos mudar as nossas vinculações. E aí uma última pergunta: como estar feliz mesmo sem alcançar o que se deseja? Que eu acho que é um grande problema nosso, né? Porque normalmente a gente coloca a nossa alegria e a nossa felicidade no prazer daquilo que nós buscamos. E muitas vezes o que nós realmente necessitamos, nós não identificamos. E o que nós precisamos, muitas vezes, passa pela fileira da dificuldade, muitas vezes passa pelo viés da dor, né?
E nós temos muita dificuldade de ficar feliz e de sentir alegria e, principalmente, conseguir ser grato mesmo na dor. E isso nós precisamos aprender. Não tem outro caminho, sabe por quê? Nós só vamos ficar livres da dor e do sofrimento quando nós formos perfeitos. Enquanto não houver perfeição, nós vamos passar pelos testes, pelas tentações. Enquanto houver dentro de nós aquilo que nos vincula àquele problema, ele vai continuar aparecendo para nos mostrar que precisamos nos desligar daquilo, que precisamos elaborar, que precisamos sublimar os nossos sentimentos, os nossos desejos, as nossas lutas. E dar valor a coisas que não são temporárias. Começar a dar mais valor às coisas que são perenes, que são eternas. Pensem vocês, nós estamos aqui todos juntos agora. Vai que vem um furacão e arranca esse teto todo, cai tudo em cima da gente aqui. E nós vamos morrer juntinhos, todos nós hoje. Todos nós morremos juntinhos. Não temos mais o nosso corpo físico, não temos mais a nossa casa, não temos mais a nossa família, não temos mais o nosso carro, não temos mais nossa profissão, não temos mais o nosso trabalho, não temos nada disso. Só que nós continuamos gostando das mesmas coisas e que agora são inalcançáveis, porque estão fora da barreira, estão dentro da matéria e não estão mais fazendo parte do mundo que eu existo. Acabou tudo para mim, só que eu continuo sentindo as mesmas coisas, desejando as mesmas coisas e sofrendo pelos mesmos motivos. É isso que vai acontecer conosco, se nós não aprendermos a valorizar mais aquilo que fica para o espírito. Então, eu vejo no WhatsApp todo dia mensagem: valorize amigo, amigo é isso, amigo é aquilo, né? Precisamos trabalhar mais os vínculos de amizade, porque na verdade, gente, a nossa família é a família universal, ela se estende. Não é esse núcleo pequeno que nós estamos acostumados. Esse núcleo pequeno é importante para nos projetar para o progresso, para nos dar o corpo físico. Mas a família é universal, ela é muito maior. E nós precisamos aprender a formar vínculos e precisamos colocar os nossos desejos e os nossos valores acima da matéria, para que ao desencarnarmos, nós continuemos sentindo prazer, alegria e estejamos felizes com aqueles valores que nós aprendemos a dar, com aqueles valores que nós aprendemos a conquistar. Porque são esses que nós vamos levar conosco. O resto fica tudo aqui. Até a posição social. Quem acha que vai chegar do lado de lá, médico como eu sou, Chiquinho, né? Que vai chegar lá como médico e vai sair atendendo os espíritos, está equivocado. Está enganado. Porque lá o que manda é o preparo, é a capacidade de amar. É o preparo moral. É a capacidade de amar. De ser responsável pelo outro. Isso é o que vai mandar. Por isso André Luiz desencarnou. Passou por aquele sofrimento, 8 anos no umbral. E quando ele se recuperou, ele ia num emissário, pedia para fazer um serviço, ia no outro, pedia, queria serviço. Aí arrumaram um serviço para ele, né? Vai lá limpar a enfermaria. Pode pegar o balde, a vassoura ali, vai lá limpar a enfermaria. Nossa, mas tem balde e vassoura no mundo espiritual? Tem, de matéria diferente.
mas tem, né? E aí ele foi lá, ele foi como médico, que ele era no planeta Terra? Não. Ele foi como faxineiro. Mas ele perdeu todo o conhecimento que ele tinha da medicina? Não. Esse conhecimento é importante, mas não é ele que nos qualifica para sermos úteis ao nosso próximo. O que nos qualifica é o amor. É a nossa capacidade de amar. Falei demais hoje. Agradeço a vocês e é uma alegria muito grande estar com vocês na noite de hoje, né? E espero que nós possamos voltar para as nossas casas e levar daqui toda essa energia que vocês trouxeram boa, que a gente compartilhe e que a gente possa levar. Agradeço aos internautas a atenção e o carinho. Obrigada.